Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, professora Silvia Ferreira, mais uma vez, para darmos aqui uma conversada a respeito da nossa querida língua portuguesa. Principalmente a nossa conversa hoje é com você que vai prestar aí o concurso para auxiliar de promotoria. Você já sabe que a organizadora deste concurso é a Banca Vunesp e eu coloquei já antecipando as suas observações, as suas anotações ou as suas possibilidades de, quem sabe, ainda ser um conteúdo do qual você ainda tem dúvida. Veja só, nós vamos colocar aqui uma dica rápida para você a respeito da colocação pronominal. Silvia, tem certeza que isso estará na nossa prova? Certamente é um conteúdo que é bastante apreciado pela Banca Vunesp, então só para a gente recordar aqui rapidamente, você já sabe que a colocação pronominal é a colocação dos pronomes oblíquos átonos me, te, se, nos, vos ou alhê. Tem que ser pronome oblíquo átono, me, te, se, nos, vos ou alhê, e as suas variantes, o, ios, a, ias, lhe, lhes, necessariamente em relação ao verbo. Por que eu gosto de colocar esses asteriscos no verbo? Porque em relação ao verbo eu posso colocar os pronomes oblíquos átonos numa situação proclítica, ou seja, antes do verbo, numa situação mesoclítica, no meio do verbo, ou numa situação enclítica, após o verbo. Posso fazer isso aleatoriamente? Claro que não. Existem regras para que você faça esta colocação. Vamos entender rapidamente, é claro que aqui, exatamente porque é uma dica rápida, não dá para a gente filosofar sobre a montanha a respeito de quais são as regras específicas ou as palavras, morfologicamente falando, que são consideradas palavras atrativas. Se você ainda não as tem, vai atrás e observe que palavras atrativas, a próclise será sempre, sempre, sempre obrigatória. Ou seja, numa relação hierárquica, a próclise é sempre maior do que a mesóclise. E quais são os casos que eu preciso fazer o uso da próclise? Palavras atrativas, mais frases interrogativas, exclamativas ou optativas. Ainda pode acrescentar aí, se você não tem, o em mais gerúndio, também torna o uso da próclise, ou seja, o pronome colocado antes do verbo obrigatoriamente. Não tenho palavra atrativa, qual é a outra regra que eu posso ou devo observar? Se há caso de mesóclise, somente se os verbos estiverem no futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito, sem problemas. Eu falarei, eu falaria, eu saberei, eu saberia, estudarei, eu estudaria. Lembra disso? São necessariamente os dois verbos no futuro que aparecem na linha do indicativo, na nossa linha do tempo do indicativo. Pretérito futuro do pretérito ou o futuro do presente. A mesóclise será obrigatória desde que você não tenha palavras atrativas, desde que você não tenha nenhum caso de próclise. Silvia, eu não tenho nem palavras atrativas, nenhuma destas frases que você citou, meu verbo não está no futuro, mas eu tenho um verbo começando frase. Posso, sem problemas, colocar aqui o meu pronome antes do verbo? Esse é o pecado universal, ou seja, jamais eu posso fazer o uso da minha colocação proclítica se você não tem nenhuma blindagem ali para o verbo, ou seja, você precisa, uma blindagem para o pronome, você precisa obrigatoriamente ter alguma palavra, não necessariamente que seja atrativa, porque aí é caso de próclise, mas qualquer palavra que venha ali como um escudo protegendo este pronome. Nós não começamos frase com pronome, nunca, jamais. Aí você pode estar pensando, o tempo todo eu falo, me ajuda, me abraça, me ama, me espera, te amo. São esses exemplos de frases que nós, na ideia da coloquialidade,
é permitido, porque você está ali num processo de comunicação desprovida de qualquer regra gramatical. Mas na gramática normativa e nas provas elaboradas por qualquer banca, e a VUNESP não seria diferente, você vai considerar que isso é um desvio da gramática normativa. Feita esse levantamento, vamos lá para as nossas orações. Eu coloquei aqui para que você consiga julgar estas 5 orações, se você diria: estão corretas apenas a 1 e a 2, estão erradas apenas a 3 e a 4, todas estão erradas, todas estão corretas, ou sei lá. Vamos observar aqui, e eu já antecipo o gabarito para você. Todas estas orações estão incorretas. Por quê? Observe, olha o pecado universal aparecendo aqui. Nunca, jamais eu posso iniciar a minha frase com pronome. Vamos consertar a frase? Vamos. Pega o pronome e põe depois do verbo. Ajude-me com isso, fazendo a adequação necessária, claro, fazendo ali, colocando o ajude com a letra maiúscula, mas com relação à colocação do pronome, você cometeu o pecado universal, que é o verbo iniciando frase, o pronome vai para depois do verbo. Frase 2, não esqueça o livro, não esqueça o livro. Se você está atento, você já observou que aqui não tem nenhum pronome. Eu quero que você observe a colocação do pronome na frase ou na oração seguinte. Veja que o meu verbo está iniciando a oração, então eu não posso colocar este pronome antes do verbo, mas eu também não posso colocá-lo depois, porque se você está atento, você percebeu que aquele verbo, porém, está no futuro. Se você não tem nenhuma palavra atrativa e o seu verbo está começando frase, o que você faz com o pronome? Coloca no meio do verbo, ou seja, o correto aqui, não esqueça o livro. Poloei aqui. Poloei aqui, com acento ou sem acento? Com acento ou sem acento? O verbo por, ele tem a sintaxe, ou seja, ele tem a semântica forte. É uma palavra que denota ação. Terminou em o, ou seja, é um monossílabo tônico, ou seja, é uma palavra forte. Terminou em a, terminou em e, terminou em o, acento obrigatório. Poloei. Não esqueça o livro, poloei aqui. Maravilha. Frase 3, amanhã nos veremos, amanhã nos veremos. Eu tinha falado que não tinha nenhuma correta, tem uma sim, olha só. Por que que agora eu posso, apesar de o verbo estar no futuro, colocar o pronome antes? Porque o amanhã é uma palavra atrativa. Aliás, o amanhã é um advérbio e todo advérbio é palavra atrativa. Então, neste caso, eu estou entendendo que o pronome se sentiu atraído aí pelo advérbio. Só uma observação. Cuidado, vamos pular para a frase 5 já? Eu já fiz questão de colocar isso aqui, ó. Ontem também é uma palavra atrativa. Mas este advérbio está seguido de vírgula. Anote, vírgula, com vírgula a palavra atrativa deixa de ser atrativa. Com vírgula a palavra atrativa deixa de ser atrativa. Não se justifica, portanto, este pronome estar colocado antes do verbo. Ele tem que voltar para a situação enclítica, ou seja, este verbo, ele começa a oração, ele não é verbo no futuro, então, neste caso, nós precisamos colocar o pronome depois do verbo. Ontem, vimos rapidamente. Com vírgula, a palavra atrativa deixa de ser atrativa. Na frase 3, tem a palavra atrativa, não tem vírgula, próclise obrigatória. Para a gente fechar o quadro, havia convidado-me para a festa, é uma locução verbal com verbo no particípio. Anota, verbo no particípio não carrega pronome. O correto dessa oração é havia me convidado para a festa. Espero que você tenha curtido essa dica. Aguardo você numa próxima oportunidade. Até lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima.